Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Aquele que encontrar, fique de pé, para com reverência a palavra do Senhor, possamos a ler. Amém? Nós iremos ler 6 versos, do verso 1 ao verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nós louvamos o teu santo nome pela rica oportunidade que temos, ó Senhor, de ler a tua palavra. Por isso, Senhor, te pedimos que tu possas, ó Senhor, mediante a tua boa vontade, intervir em nosso meio, graciosamente, falando aos nossos corações, trazendo luz, ó Deus, iluminando as nossas mentes, que teu Espírito, ó Pai, tenha plena liberdade em nosso meio, de convencer-nos, ó Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, e que teu nome, ó Deus, seja glorificado em nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nos escolheu nele. Esse é o tema desta ministração. Minha intenção, se assim Deus permitir, é que a gente possa expor esse texto, tendo em vista que o capítulo inicial dessa carta é de fundamental importância para compreendermos todo o restante da carta. Pois, exatamente na porção em que lemos, inicia-se a primeira argumentação de Paulo acerca da salvação que estava oculta para todos os homens, o mistério que estava oculto para todos os homens, até mesmo para o seu povo, que agora foi manifesto entre nós. Cristo Jesus, luz para os gentios. Essa carta
é muito cara ao coração de muitos irmãos, pois nela encontramos grandes verdades, da qual muitas pessoas meditaram e receberam ao Senhor Jesus por meio da pregação desses textos. Muitos homens de Deus têm se debruçado a ministrar acerca dessa carta, e principalmente aqueles a quem receberam do próprio Deus o dom da escrita, e por isso por muito tempo têm escrevido grandes obras em cima dessa carta. Mas precisamos sim, de fato, conhecer o contexto do porquê que Paulo escreve uma carta. Nos nossos dias, que não utilizamos mais cartas, mas sim mensagens ou e-mail, sempre o nosso e-mail é endereçado a alguém com um certo assunto, com uma certa mensagem no e-mail ou na mensagem por WhatsApp, geralmente, mais comum nos nossos dias. Só que, nos nossos dias, nós compreendemos quando algumas pessoas utilizam palavras como VC, como tudo bem, só um T e um B, porque no nosso contexto a língua já mudou. Paulo escreve essa carta na língua grega, para gregos. Éfeso era uma cidade que se encontrava na região da Ásia Menor, só que foi colonizada, conquistada pelos gregos. No período em que Paulo escreve a sua carta, o império que governa sobre a cidade de Éfeso é o Império Romano. Éfeso foi a 5ª maior cidade do Império Romano. Ela hoje estaria localizada na região da Turquia, entre a região da Macedônia e Ásia Menor. No meio, o Mar Egeu. Éfeso, por ser tamanha grande cidade, cerca de 500 mil pessoas habitavam em Éfeso. Éfeso era uma cidade totalmente entregue ao paganismo. Nela foi construída, em 550 a.C., um templo à deusa Diana ou Ártemis. Diana era a deusa do contexto romano, Ártemis, a deusa do contexto grego. Ela era tida como a deusa da caça, a deusa que provia alimento ao seu povo. E era comum em Éfeso os cidadãos entenderem que toda a riqueza que havia lá nela era porque eles ofertavam a Diana, eles entregavam as suas ofertas no templo, que esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse era o contexto da cidade. Éfeso, por onde Paulo passou na sua 2ª viagem missionária, rapidamente, na 3ª ele retorna. Éfeso não foi evangelizada, a igreja não foi formada pela pessoa de Paulo, mas possivelmente por cristãos judeus que no Pentecostes receberam a fé e se dirigiram à sua terra natal, que no caso era Éfeso, e pregaram o evangelho à região de Éfeso. Éfeso, para nós como país, era como São Paulo, grande e onde todo o comércio passava em relação à Ásia Menor. Abrimos, se vocês puderem, o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, capítulo 19, a partir do verso de número 11. Aí está narrado por Lucas um trecho do que aconteceu nessa cidade quando Paulo se encontrava lá.
Paulo, na sua segunda viagem missionária, no finalzinho da sua segunda viagem, quando ele sai da Acaia, da região de Corinto, e deseja se dirigir até a região de Jerusalém, ele passa por algumas cidades e uma delas é Éfeso. Ao chegar na região da Síria, ele retorna na sua terceira viagem e ele retorna direcionalmente para a cidade de Éfeso. E lá, ele, de forma única, pois Paulo não passou esse tempo em nenhuma outra cidade, ele passou 2 anos em Éfeso. E as Escrituras vão nos dizer que Paulo, em Éfeso, pregava como ele era de costume, nas sinagogas. Só que nas sinagogas se levantavam judeus que estavam blasfemando acerca do nome de Jesus. Então, Paulo, recebendo um convite, vai agora ministrar a palavra do Senhor, não mais nas sinagogas, mas em uma escola, a escola de Tirano. Então, a partir do verso de número 11, nós vamos ver o que Deus fazia por meio de Paulo na cidade de Éfeso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos os 7 filhos, De tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio, no caso, sobre a cidade, temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo passa 2 anos nessa cidade. E após 2 anos, ele reúne o presbitério da igreja, não na igreja, mas já no local de sua partida, no porto, para viajar. E recomenda aos irmãos que permanecessem firmes na palavra do Senhor. Esses irmãos retornam com a mensagem de Paulo. E também Paulo dá mais uma notícia a eles, que possivelmente não mais os veria. E por isso há um grande pranto entre eles. Porque Paulo sabia da parte de Deus, através do Espírito, que o que esperava ele no retorno a Jerusalém era cadeias. E de fato foi. Paulo foi preso. E a escrita desta carta acontece quando Paulo já está em Roma preso, numa casa.
Alguns teóricos, alguns teólogos, alguns críticos bíblicos vai lutar contra a autoria dessa carta. Na língua grega vai existir alguns padrões, algumas coisas. Por exemplo, no verso de número 1, quando Paulo cita aos santos que vivem em Éfeso, alguns textos originais irão ter essa expressão em Éfeso, outras não irá ter. Mas esse debate não nos leva a coisa alguma. De fato, por grande maioria, a igreja tem entendido e aceitado que o apóstolo Paulo é o autor desta carta. Também tem entendido que, no mesmo momento que ele escreve a carta aos Efésios, ele também escreve a carta aos Colossenses. Se analisarmos palavra por palavra, cerca de 70% das palavras que há na carta aos Efésios, há na carta aos Colossenses. No início da carta aos Efésios, ele exalta a Deus Trino e a pessoa do Filho. Na carta aos Colossenses também. Na carta aos Efésios, ele recomenda uma mensagem aos pais, às mães, aos filhos, aos empregados, e assim também é relatado em Colossenses. A estrutura da argumentação de Paulo na carta aos Efésios e também a Colossenses é semelhante. Por quê? Éfeso era a capital da região da Ásia Menor, a maior província, e Colossos estava próximo a Éfeso. Então a intenção de Paulo, de fato, foi fazer com que essa carta aos Efésios não fosse apenas endereçada a essa província, mas que ela pudesse percorrer outras cidades. Sendo assim, também para nós essa carta se faz oportuna. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai nos dar um pequeno resumo da temática dessa carta. Ele vai nos dizer que a carta aos Romanos é a expressão mais pura do evangelho que Paulo anunciava. Já a carta aos Efésios é a expressão mais sublime, mais majestosa do evangelho que Paulo anunciava. Nessa carta, o plano de vista que nós temos dela é muito superior. É rico demais. É tanto que esse homem passou cerca de 1 ano ministrando a palavra do Senhor na igreja de Westminster, na Inglaterra. Ele pregou por domingos apenas sentenças desta carta. De forma alguma posso me comparar a esse homem. Poderoso nas Escrituras, Deus lhe levantou para anunciar, mas o mesmo Deus que levantou Lloyd-Jones é o mesmo Deus que te levanta. Pois você não tem noção do que esse Deus pode fazer através de sua vida. Ele vai afirmar que o grande tema dessa epístola nos leva a estar face a face com Deus. Pois, de fato, quando nós a lermos, Paulo exprime a sua argumentação estando na ótica celestial, partindo de Deus para nós. De forma alguma podemos interpretar essa carta de nós para Deus, porque essa mensagem vem de Deus através de seu apóstolo, para a edificação da igreja. Esse Deus que continua a realizar a sua obra, realizou por nós, como cantamos, e continua a realizar, Ele deseja revelar a todos nós a gloriosa obra dele mesmo, do seu ser, em nós.
O nosso Deus é um Deus eterno, um Deus que antes da fundação do mundo existia. E todos os seus planos e decretos já estavam postos diante dele. E tudo ele fez conforme a sua vontade. Nada do que foi feito se fez, se não foi por causa da sua vontade. Porque ele quis que acontecesse da forma que ele quis. Nada altera a vontade de Deus. Nada faz com que ele se ajoelhe diante de nós e recorra a nós para realizar o que ele quiser. Não, ele é Deus e fará tudo conforme a sua vontade. Sendo assim, observamos alguns versos que há nessa carta, que nos diz que esse Deus sempiterno, grandioso e poderoso, utiliza o seu apóstolo para nos dizer que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse mesmo Deus, nessa carta, irá nos dizer que, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, ele também irá dizer: em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Esse Deus é vivo. Esse Deus é autossuficiente. Esse Deus é bom. Esse Deus é justo. Esse Deus é santo. E nada pode mover o seu coração se não for Ele mesmo que o faça. Por isso, devemos, irmãos, ao analisar esses textos, nos debruçar à vontade desse Deus e não a nossa. A interpretação não é dos homens, mas é do próprio Deus que nos dá. Por isso, peço aos irmãos que retorne os seus olhos à carta e iremos expor do verso 1 ao verso 6. Eu, já de antemão, como sabia que seria necessário lermos muitos textos para embasar o que será falado, eu pedi ao meu querido irmão Daniel que ele colocasse os textos para a gente ler junto, certo? Quando chegar esse momento, para que a gente não fique correndo atrás dos textos, que serão muitos, leremos na tela. Amém? Para você que está em casa, anote. Bem, Paulo inicia a sua carta no verso de número 1 dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Verso de número 1. A expressão que Paulo já nos recomenda, já evidencia, já norteia, já valoriza, já engrandece o que ele irá falar mais para frente. Pois ele diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ninguém nomeia-se apóstolo por si só. Não existe mais apóstolos. Os apóstolos foram os que Cristo levantou. Mas Paulo não estava com Cristo no Getsêmani. Paulo não o viu crucificado. Mas, no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Difícil é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo diz: Senhor meu. Cristo é revelado ao coração deste homem. Paulo utiliza essa mesma sentença em outras cartas, em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, em Colossenses. Que o seu apostolado não foi feito por ele mesmo,
mas sim veio da parte de Deus. É da vontade de Deus que isso aconteceu. E de fato, irmãos, só podia ser da parte de Deus, pois o próprio apóstolo Paulo é um exemplo que, se não fosse a vontade de Deus para o tornar, ele não seria. Quem foi Paulo? Paulo era judeu, da tribo de Benjamim. Sobre os da sua idade, excedia em muito. Por conta disso, no seu coração, desejou perseguir uma possível seita que se levantava na região de Jerusalém. Ele não era de Jerusalém, ele era de Tarso. Mas ao saber, desce a Jerusalém para isto. Ele era perseguidor da igreja. E a vontade de Deus o tornou apóstolo. Esse homem que antes procurava matar e prender a cristãos, agora ele procura edificar a igreja. Por conta da vontade de Deus. Pelo apóstolo Paulo, ele permaneceria nessa missão de sair de cidade em cidade, até encontrar o último cristão, para ou o matar, ou o prender. Mas a vontade de Deus, que veio sobre ele, o fez a perseguir locais após locais, gentios após gentios, não para os prender, nem para os matar, mas para pregar o evangelho da salvação. Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos e está à direita de Deus. Perceba o que Deus fez com Paulo, e Paulo é o exemplo que a vontade de Deus é soberana sobre a vida do homem. Pois Paulo achava que servia a Deus prendendo e matando os cristãos, mas não. Ele agora serve a Deus pregando o evangelho aos perdidos. A soberania de Deus é evidenciada no ser de Paulo. Pois Deus o tornou, ao invés de um vaso de desonra, um vaso de honra. Deus fez com que esse homem se tornasse um vaso que saberia o que é padecer pelo nome. Este é o que escreve essa carta. E ele endereça essa carta aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Em Éfeso, na Ásia Menor, em Campina Grande, no Presidente Médici, lá na sua casa. Ele escreve aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele agora retorna o seu olhar para o destinatário e diz aos santos: quem são esses? Não são os de gesso ou madeira que estão levantados em alguns altares por aí. Os santos são aqueles que foram separados pela vontade de Deus para um fim de glorificar o Deus que os escolheu. Esses santos foram consagrados para uma tarefa: proclamar as excelências do ser de Deus, a graça de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os santos. Vós, igreja, sois os santos. Fiéis. Fiéis por quê? Porque a vocação desses santos precisa manifestar em fé, em confiança a esse Deus que os separa. Porque, de fato e verdadeiramente, Cristo se revelou a nós para essa finalidade. Por isso que ele vai dizer que ele escreve aos santos e fiéis, não fiéis a Diana, não separados para adorar a Diana, mas os que estão em Cristo Jesus.
Eles são o que são por conta de Cristo Jesus. Perceba, Deus não encontrou entre os homens santos e fiéis, que não é um grupo distinto. Os santos são fiéis e os fiéis são santos. É o único grupo, é a igreja. Deus não encontrou na face da terra pessoas santas e fiéis e trouxe a Cristo. Não, ele só encontrou pessoas como Paulo. Mas ele pegou o seu filho e nos deu. E aqueles que crerem em nome do Senhor Jesus serão separados por Deus para si mesmo. Em Cristo temos essa sentença, e essa palavra, em Cristo, é o termo que Paulo mais usa em suas cartas. Porque de fato tudo está em Cristo, para que Ele seja glorificado e nós recebamos dele vida. Ele deseja aos irmãos, na sua saudação, ele primeiro se apresenta: eu sou apóstolo pela vontade de Deus. E escreva essa carta aos que são santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu desejo a vocês como uma saudação. Verso 2. A graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O grego é algo, como diz o pastor, fenomenal. Para podermos ajustar na compreensão no nosso português aqui nordestino, Paulo quis dizer: eu vos saúdo com a graça da parte de Deus, nosso Pai, e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a graça recebemos de Deus, Pai, mas a paz recebemos do Senhor Jesus. A graça que vem da parte de Deus é um favor espontâneo, imerecido. É um favor ativo de Deus, não passivo. Ele age graciosamente, amorosamente, gratuitamente, bondosamente sobre nós, com salvação, concedendo aos pecadores que são sobrecarregados de culpa, graça. A graça é a fonte da nossa salvação. A água que jorra dela nos levará para conhecermos o Senhor. A paz de Cristo é a segurança que temos da parte do nosso Senhor, porque antes estávamos mortos em nossos pecados, éramos inimigos de Deus, mas Ele nos reconciliou. Agora não estamos, nem somos mais inimigos de Deus, mas sim Ele nos deu paz com Deus. Estávamos separados e Ele agora nos uniu. É por conta de Cristo que temos paz com Deus. Essa paz é verdadeira, é íntegra, e ela traz para nós riquezas sem fim. Dito em João capítulo 14, verso 27, que Cristo concedeu à igreja, nos concedeu essa paz através de seu sacrifício. E essa paz, segundo Filipenses capítulo 4, verso 7, ela excede a nossa compreensão, o nosso entendimento. Pois, sendo nós pecadores, como esse Deus decide me amar, decide gerar a paz, porque perceba, nós estamos em um período de guerra. E essa paz só irá acontecer quando a Rússia e a Ucrânia colocarem um edito de paz. Com Deus não foi assim. Nós não queríamos paz com Deus, mas Ele decidiu
apaziguar o nosso relacionamento. Éramos rebeldes. Por isso que a partir do verso número 3, Paulo levanta um grande brado de louvor e diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo inicia essa sessão com louvor, com uma doxologia, uma adoração por conta da bondade ativa de Deus. Deus é ativo na salvação. Ele é o agente principal e único. Ele atribui, no caso Paulo, atribui a Deus a honra que de fato é devida a Ele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse Deus, bondosamente, nos abençoa gratuitamente e graciosamente, mesmo nós não sendo merecedores de tamanha bênção. Ele nos abençoa. E para isso precisamos compreender que bênção é essa de que Paulo levanta a sua voz em louvor a Deus. Que bênçãos são essas? Ele mesmo vai dizer que esse Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Apenas nessa sentença, se pegássemos para analisar nas Escrituras as bênçãos que da parte de Deus temos, passaríamos dias louvando ao Senhor por tamanhas bênçãos. O hino da harpa diz: diga quantas bênçãos são enviadas da divina mão. Quantas bênçãos são? Eu apenas tirei 3 do contexto, mas há infinitas bênçãos. Para o contexto da carta, existem 3. Uma bênção que Deus nos deu no passado, uma bênção presente e uma bênção futura. Pois Deus não nos abençoa por medida. Deus não limita a sua bênção sobre nós. A bênção de Deus nos atinge nem quando nós existíamos. E vai até onde a gente nem está. No futuro. Não sei se vocês compreenderam isso. A bênção de Deus nos atinge desde quando nem existíamos e nos atingirá em um momento, num tempo futuro que eu nem sei, mas Ele, o Deus eterno, está lá com essa bênção pronta para nos entregar. Que bênção é essa do passado? A eleição. A predestinação para a adoção de filhos. Que bênção é essa no presente que recebemos desse Deus? A redenção. O favor de Deus em perdoar os pecados. A graça superabundante na forma de toda sabedoria e discernimento se encontra na cruz de Cristo, onde fomos redimidos. E que bênção futura é esta? Tudo isso se encontra do verso 3 até o verso 14 do capítulo 1. Paulo vai dividir essas bênçãos. A primeira bênção da eleição pertence a Deus Pai. E é nessa bênção que nos focaremos nessa noite. Se Deus assim permitir, analisaremos a outra bênção em outra oportunidade. A redenção. E a terceira é a certificação ou selo.
ato próprio do Espírito Santo. Como filhos e herdeiros que somos, existe para nós uma garantia de nós tomarmos posse definitivamente, de forma plena, da herança que para nós está proposta nos céus. Percebe que essas bênçãos não têm a ver com money, com dinheiro, com bens, com saúde. Isso é muito pouco, isso é muito pequeno, isso é muito transitório com o que Deus tem para nós, que vem dos céus. Se você vem à casa do Senhor para receber de Deus esse tipo de bênção, você é o mais miserável dos homens. Porque o que Deus quer lhe dar é muito, muito mais sobreexcelente. Ele lhe escolheu para lhe redimir, para lhe garantir uma salvação de que você não era digno. Essa é a bênção do Senhor. Essa bênção está nas regiões celestiais. O termo regiões celestiais, Paulo vai expressar em 4 textos nessa carta. Em Efésios 1:20, em Efésios 2:6, 3:10 e 6:12. As regiões celestiais, de fato, é a nossa morada. É para onde nós iremos. E Ele nos abençoará nas regiões celestiais por meio de quem? Cristo. Cristo que veio do céu, das regiões celestiais, e comprou para Deus um povo, e esse povo é a igreja. Ele retorna aos céus, e de lá Ele nos abençoa. Por isso que é em Cristo, o fundamento que sustenta a igreja é Cristo. Fora de Cristo não se pode fazer nada. Fora de Cristo nós não somos nada. Somos o que somos por conta de Cristo. Se somos igreja, se temos algum dom, se recebemos alguma autoridade, foi porque Cristo manifestou-se entre nós, morreu em nosso lugar e subiu aos céus, está à direita de Deus e envia para nós bênçãos sem medidas. Quais são as bênçãos? Eleição, redenção, certificação. Tudo isso está disponível em Cristo. Por isso que no verso de número 4, Paulo diz: assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Em Malaquias, no capítulo 1, esse texto não está aí para a gente ler, mas escute. Malaquias, no capítulo de número 1, a partir do verso número 2, diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Todos conhecem essa história? Os filhos de Isaque, 2 gêmeos, que não tinham nascido, mas Deus já tinha escolhido um entre eles. E nenhum dos dois fez nada para que isso motivasse a Deus os escolher. Deus disse que o mais velho serviria ao mais novo. E na hora de nascer, o texto bíblico diz que eles brigavam na barriga para nascer primeiro. Mas só que eles não sabiam que aquele que perdesse essa batalha, nascendo por segundo,
seria senhor do outro. Deus quis assim. Quem pode, pois, arguir a Deus tamanha escolha? Os judeus entendiam isso. E essa temática da eleição, da predestinação, é um tema profundo, que para muitos tem um sabor de mel, mas para outros tem o sabor de fel. Basta apenas que Deus mude o nosso paladar para sabermos e entendermos tamanha doutrina que os reformadores proclamaram por tanto tempo e que encoraja a igreja a pregar o evangelho e a viver para a glória de Deus. Existem várias interpretações acerca da eleição de Deus. As igrejas metodistas acreditam de uma maneira, as igrejas luteranas interpretam de uma maneira, as igrejas presbiterianas interpretam de outra maneira. O que iremos pensar não é no que os homens interpretam, mas sim no que as Escrituras nos apresentam. Claro que as interpretações que eles a fazem baseado nas Escrituras. E cada um apresenta a sua argumentação. Primeiro, nenhuma das escolas que estuda a predestinação exclui a predestinação. Não tem como excluir esse tema. Deus, eterno, predestinou homens para si. E homens que eu digo é a humanidade, né? Homens e mulheres. Deus não faz acepção de pessoas. Há no povo de Deus várias etnias, várias línguas, mas um só povo. Quando nós observamos a escolha de Deus por uma só pessoa, e essa pessoa é representada por Abraão, nós não discordamos da vontade de Deus. Porque Deus chama Abraão e diz: ser obediente, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu te farei uma bênção. Te farei pai de muitos, de uma multidão. Quando Deus promete um filho a Abraão, o filho da promessa, será que Abraão apenas pensou em Isaque? Filho da promessa de Abraão não é Isaque. O filho da promessa de Abraão é Jesus Cristo, descendente de Abraão. E apenas aqueles que possuem a mesma fé de Abraão terão a Cristo. E a fé de Abraão não foi manifesta a nós pela lei, porque Abraão creu antes da lei. Na realidade, ele foi alcançado por graça, um favor de Deus que Abraão não merecia. Deus podia muito bem ter chamado o irmão de Abraão, ter escolhido Ló. Deus não escolheu a Ló. Deus escolheu a Abraão. Deus podia muito bem ter escolhido os dois irmãos, Jacó e Esaú. Não, Deus escolheu a Jacó, mentiroso, trapaceiro, enganador. Olha as escolhas de Deus. Transforma Jacó em Israel. Deus que escolheu também a Paulo, perseguidor, ele te escolheu. Ele nos escolheu nele, em Cristo. Esta predestinação, que é um ato de Deus, exclusivamente de Deus, não importa se você aceita ou não, mas Deus escolhe desde a fundação do mundo. Mas, ao pensarmos acerca dessa escolha de Deus, eletiva de Deus, o ponto que
nos faz pensar é que Deus apenas não escolhe, pois a escolha de Deus é dupla. Ele escolhe homens para si, para que neles seja glorificado o seu próprio nome, mas também ele rejeita a outros, pois no ato de escolher a uns, ele rejeitou a outros. E o problema não está na eleição, o problema está na rejeição. E nós podemos arguir diante de Deus o porquê. Por que rejeitas, ó Senhor? Por que rejeitastes Josézinho e escolheste a Antônio? Por que rejeitastes a Maria e escolhestes a Bernadette? Por que eu? Por que você? Qual o motivo? O que é que eu fiz? O que é que você fez? Romanos, no capítulo 9, verso 10. Agora eu começarei a ler o texto para vocês aí. Romanos, capítulo 9, a partir do verso 10. Diz assim, aleluia. E não ela somente ela, Rebeca, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não era os gêmeos nascido, nem tinham praticado do bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Eis aí o problema, porque podemos querer arguir a Deus e afirmar, isso é injusto. Deus, tu é tão bom, por que tu não escolhe a todos? Existe um propósito para isso. E Paulo, em Romanos capítulo 9, verso 14 e 15, ele vai dizer que não há, da parte de Deus, injustiça em escolher uns para a salvação e outros para a condenação. Porque perceba, se analisarmos desta forma, como se partisse do próprio Deus a rejeição, estávamos chegando ao ponto de chegar ao entendimento de que Deus é o que gera o mal, ou é Deus que maquina o mal, que coloca os pecados diante de nós para cairmos. E não. De fato, não. Deus nos escolheu em Cristo. Por quê? Porque nós éramos pecadores. Se fôssemos santos e não houvesse em nós pecado algum, não seríamos escolhidos, porque era um direito nosso estar diante de Deus. Mas depois da queda, todos pereceram, todos caíram. E ao invés de Deus exercer a sua justa justiça, Ele escolheu manifestar a sua misericórdia a alguns. E para Moisés ele diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Quem de nós perguntará a Deus, Senhor, por que não? E por que esse? Não há injustiça da parte de Deus. Na realidade, a injustiça está em nós. E naquele grande dia, os rejeitados, que eles não foram rejeitados por Deus. Na realidade, eles rejeitaram a Deus. Foi eles que não quiseram a Cristo. E lembrem, os eleitos também não quiseram. Mas foi Deus que nos quis.
Irmãos, quão poderoso é essa mensagem que cativa o coração do pecador e revela que ele é pecador e ele só está de pé, ele só respira, ele só se move, ele só existe porque esse Deus irado teve amor por essa alma. O Deus irado lhe amou. Meu Deus. E isso não foi feito um dia atrás. Não foi feito ainda agora, quando a gente chegou. Nem foi uma semana atrás. Nem foi simplesmente lá, no momento da crucificação. Paulo vai nos dizer que foi antes da fundação do mundo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Aleluia. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé e na verdade. Tiago 2, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Muitos são pobres, não é porque não tem condição não, foi porque Deus escolheu para ser pobre. Mas, para que eles fossem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Irmão, você pode lutar até o final da sua vida, mas prefira continuar pobre, mas rico para com Deus. As suas estratégias normais de querer ganhar dinheiro são tesouros temporários nessa terra, mas Deus tem nos abençoado. Para não ficar apenas no Novo Testamento, o Deus que elege também no Antigo, Deuteronômio 7,6. Porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. O Pai escolhe, sim. Pecadores, sim. Que não o queria, sim. Mas Deus os escolheu e os amou em Cristo, antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Mas só que nós não fomos escolhidos por Deus para sermos apenas escolhidos, para termos uma plaquinha, escolhido por Deus. Não, há uma finalidade. E qual é a finalidade? Qual é a missão dos eleitos? Qual é a missão dos escolhidos? Verso 4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Paulo não diz que o Pai nos elegeu porque Ele preveu que iríamos ser santos. Não. Nós éramos pecadores. Mas Deus nos escolheu para nos tornar santos. E essa ação só pode vir de Deus, porque eu mesmo não tenho a capacidade de me santificar, se Deus não intervir em minha vida. A eleição não foi concedida por mérito humano, mas por graça, por meio da fé. A fé é um dom, irmãos. É dado por Deus. Você cair de pecador, não cria em Deus. Vem dizer que eu tenho fé. Não. Porque a fé só vem por meio de Jesus. E é dada por Deus através do seu Espírito, que gera em nós o novo nascimento. Quando o novo nascimento acontece na vida de um pecador, há uma mudança no reino dos céus, onde esse que estava próximo da queda, da condenação, Deus o retira dali, porque de antemão Deus o escolheu,
E o retirando daí o leva para o reino do Filho do seu amado, para que ele viva para a glória de Deus, santa, de forma justa, irrepreensível. Então Deus não nos escolheu para andarmos de todo jeito. Deus não lhe escolheu para servir a Diana, como os efésios. Não. Deus lhe escolheu para você servir a Cristo, porque foi por meio de Cristo que alcançamos isso. Aqueles que se esforçam, se esmeram para que isso seja realidade na sua vida, o fazem por sua própria força, mas os eleitos servirão a Deus de forma santa, irrepreensível, pois Ele nos escolheu para isso. Será que Deus, o Eterno, fará uma obra ruim? Ele pega de fato o que não presta, mas Ele transforma, Ele dá vida. E isso que Ele fez agora conosco, nos motiva a ir e a andar segundo a sua palavra. Então a primeira evidência daqueles que são eleitos de Deus é que eles são santos e irrepreensíveis. Eles cumprem o mandamento do Senhor Jesus. A salvação não é uma estagnação, não é uma inércia, mas sim é o começo de tudo. A salvação é o estopim para começarmos a viver, pois nunca tínhamos vivido antes desse Deus vir até nós. Mas a vida nos foi manifestada em Cristo Jesus e ela, pela sua bondosa graça, nos alcançou. E agora temos vida. De fato, em Cristo, temos vida abundante. Verso 5. Nos predestinou para Ele. Meu Deus, Ele não escolhe para uma finalidade fútil, mas é para a sua própria glória. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Primeiro, a sentença que finaliza o verso 4, em amor, ela está ligada ao verso 5. Em amor, a melhor compreensão é que em amor Ele nos predestinou. O que motivou a eleição de Deus foi o seu amor por nós. Ele nos amou para uma outra finalidade. Em amor nos predestinou para nos adotar como filhos. Ele nos dá um novo nome. Ele muda o nosso status diante dele. Ele muda a nossa relação com ele, pois éramos inimigos e agora somos seus filhos. Ele muda a nossa imagem, pois a imagem que há de Deus em nós está manchada, está maculada pelo pecado. Não totalmente, mas está. E o que Ele faz em Cristo é nos dar uma nova imagem de seu ser. Cristo em nós. Ele forma Cristo em nós. A imagem de filho que Ele deseja, não que Ele deseja, que Ele irá fazer nos seus eleitos, é semelhante ao seu Filho unigênito, a de Cristo. Naquele grande dia seremos parecidos como Ele. Receberemos a herança igual a Ele. Somos co-herdeiros com Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade. A adoção é algo singular. Efésios 1:11. Aleluia. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes
a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Lucas, capítulo 2, verso 14, na proclamação a Maria, quando os pastores estão vendo ali aquela epifania, os anjos no céu louvando, eles dizem: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Lucas 2,32. Esse Jesus é luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o povo de Israel. A palavra central da carta aos Efésios é mistério. E esse mistério que estava oculto é o que exatamente Lucas diz, no verso 32. Jesus é a luz para os gentios, para nós, que não éramos dignos de estar com Deus pela lei, mas por conta da graça, Cristo conquistou esse direito que não tínhamos, Ele nos deu. Ele cravou na cruz os nossos pecados. Por isso, entendendo que da parte de Deus, Ele tem nos dado bênçãos sem medidas. Ele nos escolheu, Ele nos redimiu, Ele nos garante esta salvação para que vivamos de forma santa e irrepreensível, pois Ele de antemão nos amou e nos predestinou. Ele quer que vivamos para a sua glória. Verso 6. Tudo isso é para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da glória de sua graça. Esse é o supremo, o maior propósito da nossa vida. Vivermos para a glória da graça de Deus. Proclamarmos essa graça. E Ele nos deu gratuitamente no amado. O amado, que também é dito por Paulo em Colossenses como o filho do seu amor, é Cristo, o que morreu por nós e que morreu sem merecermos, nos concedendo tamanha bênção. Portanto, nós somos sim hoje possuidores desses bens que se encontram nos céus. Pertence agora a nós, porque Cristo morreu por nós, pelos pecadores. E aqueles a quem Deus escolheu receberão essas bênçãos. Romanos 8:32. Ele, que não poupou ao seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com Ele todas as coisas? Concluo com 3 afirmações e 3 perguntas. Primeira afirmação. Primeira aplicação. Primeira conclusão. Deus, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Isso é fato. E a pergunta é: você tem provado essas bênçãos? Você consegue contemplar ela manifestada em sua vida? Porque Ele tem nos abençoado. Os santos e fiéis receberam de Deus essas bênçãos. Se você é a igreja, você tem recebido essas bênçãos. Mas fica a pergunta agora para você. Você nota essas bênçãos sobre a sua vida?
Você compreende que foi escolhido por Deus? E por ser escolhido por Deus, você vive santa e irrepreensivelmente diante dele? Essa é a segunda afirmação. Deus nos escolhe em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Se Deus nos escolheu e tem nos abençoado, fica para nós a pergunta: você tem vivido de forma santa? Você tem sido irrepreensível? Irrepreensível é aquele que nele não há nenhuma repreensão. Não há nada que possa levantar a voz e achar algo mal. Mas aqueles que foram abençoados por Deus viverão dessa forma. E terceiro, Deus nos adotou por meio de Cristo. Ele nos abençoa, nos possibilita viver dignamente diante dele, porque ele nos adotou e somos filhos. A pergunta é: você é filho de Deus? Paulo, na carta aos Romanos, ele vai nos afirmar que o Espírito de Deus confirma a nós que somos filhos de Deus. E possa ser que você esteja indagando aí nos seus neurônios: como é que eu vou saber, meu Deus? Será que eu já escutei isso? Ou outros que sabem: não, eu tenho certeza. Tenho plena certeza. Existe uma evidência clara em mim. Possa ser que outros que estejam ouvindo estão aqui por outro interesse. Mas saiba, naquele grande dia, Deus trará para a sua casa apenas os filhos. E fica o questionamento dessa noite: existe alguém que compreendeu que não é filho de Deus, mas por conta dessa forma tão graciosa que Ele oferece a todos nós, a quem quiser, ser filho de Deus? Nessa noite, a bondade de Deus, se assim for a sua vontade, pode lhe alcançar. Porque esse Deus é soberano. Fica a pergunta: se você é de Deus, ouvirão as palavras de Jesus. Oremos. Bendito Deus, nesse momento, ó Pai, eu te peço que, por misericórdia, Tu visites, ó Senhor, segundo a Tua vontade e misericórdia, visite os perdidos nessa noite. Não oro, Senhor, pelos eleitos, pois eles não se perderão. Eles não se afastarão da Tua mão potente. Mas intercedo, ó Senhor, pelos perdidos, pelos que acham que são e não são, mas Tu o sabes. Visite-os nesse momento, ó Deus, segundo a Tua boa vontade. Esse é o nosso pedido, Senhor. Tende, ó Deus, misericórdia. E gratuitamente, Senhor, graciosamente, manifesta o Teu Filho neles, pela Tua graça. Por isso, nós Te louvamos, porque entendemos que não somos dignos. Receba toda a honra e toda a glória em nome de Jesus.